Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 179ª Sessão Ordinária de Julgamento de 2021, que ocorreu no último dia 16 de junho. A pauta da sessão contou com 8 itens, 2 atos de concentração e 6 processos administrativos. Tivemos somente 6 casos julgados, porque um caso foi convertido em diligência e outro caso foi objeto de pedido de vistas do conselheiro Ravaiani. Os comentaristas Bruno Drago e Guilherme Ribas também estão acompanhados da Ana Bacha, sócia de Machado Meyer. A Ana é um super destaque na área de direito concorrencial e vai compor a nossa mesa virtual de debates para os casos julgados na última sessão. Bem-vinda, Ana. Um aviso inicial para aqueles que nos ouvem, por termos uma plenária comentada mais agitada e com a participação especial da Ana, não teremos o episódio do Conversando com os Experts. A nossa programação regular, com a conversa com os especialistas, volta no dia 5 de julho. Bom, indo direto para a pauta, a primeira parte da sessão foi praticamente toda tomada por cerimônias de despedidas e homenagens ao presidente Alexandre Barreto, que está deixando o cargo agora em 21 de junho e participou de sua última sessão da presidência do CAD. A solenidade, que durou aproximadamente 3 horas e meia, foi marcada por homenagens ao mandato de Alexandre Barreto e foram rendidas por diversas autoridades nacionais e internacionais, chefes de estados como, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, o procurador-geral da República, ministro da CGU, TCU, representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representante também da UNCTAD, presidente do Comitê de Concorrência da OCDE, presidente da ICN, representantes de várias agências antitrustes internacionais e também o conselheiro Maurício Bandeira Maia, superintendente-geral, procurador-chefe junto ao CAD, o representante do MPF junto à autarquia, o economista-chefe, e a chefe de gabinete da presidência, Ana Luísa Marrom, que também falou em nome dos servidores. Também cumprimentaram o presidente diversas seccionais da OAB. O IBRAC, pelo seu diretor-presidente, Dr. Lauro Celidônio, registrou que a atuação do presidente Barreto foi essencial para que a autarquia permanecesse como uma das agências antitrustes mais respeitadas do mundo e ganhasse ainda maior respeito junto aos poderes da União. Toda essa pompa e circunstância, toda essa deferência à pessoa do presidente do CAD foi, na verdade, uma homenagem à instituição que o CAD é, que mostra a sua relevância enquanto um órgão de Estado realmente decisivo para o desenvolvimento do Brasil e que vem construindo tal reputação ao longo dos 20 anos. Outro ponto que também notamos foi o reconhecimento que o presidente Alexandre Barreto fez sobre a contribuição e importância de todos os servidores do CAD, homens e mulheres, muito embora sentimos falta de uma mulher à mesa das homenagens. Bom, vou passar agora a palavra para a Ana, para ela comentar alguns casos e depois passar a palavra para os comentaristas regulares. Vivian, Bruno, Ribas, obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, um dos meus podcasts prediletos, então realmente é uma honra enorme poder estar nele também. Eu vou começar comentando com o primeiro caso que estava na pauta de julgamento, que é o ato de concentração da Stone e da Lynx. Se trata da aquisição da Lynx, que atua principalmente em software de gestão empresarial pela Stone, que é uma empresa mais focada em meios de pagamento.
Essa operação ela foi aprovada sem restrições pela SG em março desse ano, e logo depois, 3 dos 4 terceiros interessados que estavam habilitados nos autos, a Adyen, a Cielo e o Banco Safra, eles recorreram da decisão da SG para o tribunal. E aqui para contextualizar um pouco, né, eu vejo nesse caso aqui 2 pontos principais que eu acho que vale a gente olhar. O primeiro é o passo a passo da análise de operações conglomeradas, que já foi feita no parecer da SG, mas também detalhado de novo aqui pelo conselheiro relator Sérgio Ravagnani, e as questões de acesso a informações sensíveis decorrentes da operação. Então, para dar um contexto maior, o que os terceiros alegaram nos seus recursos? A sua teoria do dano era de que a operação levaria a um poder de mercado da empresa decorrente da operação em sistemas de gestão empresarial e que isso poderia prejudicar a concorrência no mercado de soluções de pagamento, tanto pela imposição das dificuldades de integração, quanto por permitir que a Stone acesse informações sensíveis de concorrentes no mercado de soluções de pagamento. Aqui, as sobreposições horizontais não foram uma preocupação. Havia sobreposições horizontais, mas com o share sempre muito baixo, o HHI baixo também. E o destaque foi realmente para a integração não horizontal e para a operação conglomerada, né? E também, eu acho que um ponto relevante aqui num setor que é dinâmico e com diversas inovações. A estrutura de análise, que foi bem permeada pelo guia da Comissão Europeia de análise de operações não horizontais, ela parte daquele pano de fundo, né, que a gente já conhece, que as operações conglomeradas, elas tendem a ser mais competitivas que as operações de sobreposição horizontal, e elas abrem espaço para eficiências significativas. Mas elas podem prejudicar a concorrência e tem esse risco, principalmente por reforço de posição dominante e pelo risco de fechamento de mercado. Né, e no fechamento de mercado, as práticas que poderiam ser usadas são time e bundling. E a lógica aqui seria de alavancar a participação em um mercado com base na participação que você já detém em um outro mercado. Então, acho que o ponto interessante aqui que o conselheiro relator trouxe, também calcado no parecer que a SG já tinha emitido, é a estruturação dessa análise. Então, ele fala que, ele colocou lá que são 3 pontos a serem analisados. Então, a capacidade de fechar o mercado, os incentivos econômicos para a adoção das práticas de fechamento de mercado e os efeitos decorrentes desse fechamento. Eu destacaria só aqui que, na parte de capacidade de fechamento do mercado, ele colocou como parâmetro para essa posição aquele percentual de 30% de mercado, acima de 30%, que está na resolução 2 do CAD, tá? Então, esse foi um ponto, ele fez toda essa análise e aí depois concluiu que realmente as empresas elas não tinham a capacidade de impor o fechamento do mercado, apesar de alguns custos de troca que foram vistos aqui na análise. Ela também não tinha incentivos econômicos para adoção de práticas de fechamento de mercado, né? Tinha alguns poucos incentivos, mas a concorrência é bem acirrada, né? Tem grandes players, participantes de grandes conglomerados e tudo mais. E também que nos efeitos a SG chegou até a fazer um exercício hipotético aí da tentativa de fechamento do mercado, mas aí entenderam que mesmo assim não geraria poder de mercado para a empresa decorrente da operação. Então, esse é um ponto da análise da operação conglomerada. O outro ponto relevante é esse de compartilhamento de informações sensíveis, que é relevante para esse caso e eu acho que pode vir a ser aí para outros também. Aqui, a alegação dos terceiros que recorrerão ao tribunal é que a Stone teria acesso a informações sensíveis dos seus concorrentes e poderia, assim, adotar práticas discriminatórias. Então, que com a operação, a SG estaria ali confirmando, né, dando um ok para um crime de concorrência desleal,
E aí o relator ele foi analisar essa questão e também colocou ali parâmetros para serem olhados. Então, ele listou, por exemplo, o escopo dos dados a que teria acesso, avaliou isso, acabou até concluindo que nesse caso específico não houve acesso a dados relativos a custos, por exemplo, o que dificultaria uma estratégia de cherry picking. Um outro ponto, o segundo ponto que deveria ser olhado é de quem é a propriedade desses dados, e o terceiro, se o acesso a tais dados constitui vantagem competitiva indevida. E aí, também nesse caso, após olhar todas essas questões, ele concluiu que também, nesse caso, não havia nenhuma preocupação relacionada ao acesso às informações, e entendeu que os recursos dos terceiros e as propostas de remédios não eram necessários e acabou aprovando a operação sem restrições. Legal, Ana. Bom ter você aqui com a gente. Olá, Vivian. Estamos juntos aqui para mais uma plenária comentada. Caso bastante interessante aí, com 3 intervenientes no caso. O que eu destacaria também desse caso, em complemento aí ao que você já trouxe, é que é um caso de integração vertical. A gente tem visto cada vez mais o CAD preocupado com casos de integração vertical, né? Então tem chamado a atenção mesmo os conselheiros se debruçarem um pouco mais sobre esses casos aí. E um segundo ponto é a discussão aí sobre acesso a dados, né? A gente viu uma preocupação aqui bastante forte da conselheira Lenisa com relação a esse ponto, até sugerindo aí um ofício para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que obviamente era um dos pontos aqui trazidos pelos intervenientes, e lembrando que nós tivemos aí algumas sessões atrás, um caso do Magazine Luiza, quando adquiriu a Hub Prepaid, e foi ali a decisão da Superintendência Geral foi recorrida pelo Mercado Pago, nós tivemos uma discussão semelhante, e também num caso tentativamente avocado pela conselheira Lenisa na última sessão, que envolvia a Serasa e a Claro, e ali também houve uma recomendação dela de se oficiar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, acho que é uma dinâmica que a gente vai ver mais constante aí de ter essa preocupação sobre esse elemento, que, obviamente, com toda essa discussão de mercados digitais, Big Data, tem crescido aí. Bom, já pegando no embalo aqui, eu gostaria de comentar um caso que foi relatado inicialmente pela conselheira Paula, e aí teve um pedido de vista do conselheiro Maurício Bandeira Maia, que se refere ali ao cartel de licitação pública para uniforme kit de material escolar para aluno de rede pública de ensino. O conselheiro ele fez um voto relativamente rápido, após mencionar ali que ele divergia em poucos pontos com relação à conselheira Paula, e aí ele trouxe esses pontos, né? O primeiro deles seria a questão da responsabilização de pessoa física não administradora. Então, ele entende que não existe essa limitação da lei, e ainda que não seja administrador, a lei permite sim a punição desta pessoa. Sobre o ponto, ele fez um ponto ali específico sobre um fundamento de arquivamento de algumas pessoas físicas com relação à responsabilidade individual. Ele divergiu um pouco e fundamentou o arquivamento pela insuficiência de indício, então ele fez essa menção. E aí eu acho que a discussão maior se deu na questão da dosimetria, né? Só recordando que foi um caso trazido pela conselheira Paula, em que ela usou ali a vantagem oferida para calcular a multa. Ela pegou o valor dos contratos vencidos pelas representadas nas licitações ali envolvidas no cartel e aplicou em cima disso um proxy de 20% de sobrepreço. Naquela ocasião em que ela fez a matemática, o valor encontrado pelaquela vantagem oferida ele não foi superior à multa estipulada com base no faturamento da maior parte das empresas, tá? Mas teve uma discussão específica com relação a uma das empresas, em que havia ali um sobrepreço concreto, segundo ela, no valor de 20,5%, e aí esse valor teria ultrapassado ali o teto dos 20%, né? E aí foi o ponto que foi trazido pelo conselheiro Bandeira Maia, que mencionou
que você tinha um limite ali que é estabelecido pela lei dos 20% para a aplicação dessa multa. Os conselheiros que seguiram ao voto do conselheiro Bandeira Maia divergiram com relação a haver um teto para a aplicação dessa pena, disseram, pelo contrário, a vantagem oferida representava o piso. Então, ao final, acabou prevalecendo o voto da conselheira Paula com relação à dosimetria, com base em vantagem oferida, mas lembrando que a vantagem oferida, no final do dia, ela foi calculada somente com relação a uma das representadas. Teve um segundo ponto aqui que é interessante nesse caso, que foi trazido no voto da conselheira também, que decidiu ali, segundo a visão dela, havia uma incongruência na aplicação de alíquota para pessoa física. E ela sugeriu elevar essa alíquota de pessoa física, administrador, né, que só, segundo ela, é a única possibilidade de condenação de pessoa física, para uma alíquota de 15%. E isso foi ratificado pelos demais conselheiros. Então, houve aqui uma mudança de precedente, né? Houve uma maioria formada aqui para estabelecer que a alíquota para pessoa física administradora se refere a 15% da multa aplicada à pessoa jurídica. E o que eu acho interessante comentar desse caso, né, é que, primeiro, a metodologia de vantagem auferida, ela foi aplicada somente para um dos representados, né, não foi para todos, que esta metodologia deste caso, ela foi pensada e para uma realidade de cartel em licitação, né? Então, você tinha ali os valores dos contratos e você tinha um cálculo de sobrepreço em cima disso. Então, não me parece haver aqui grande novidade ou ciência nisso, né? E usou-se aqui uma estimativa de sobrepreço padrão. Agora, fica a questão de outros casos fora de mercados de licitação, né? Qual será essa metodologia, se é que a questão da vantagem oferida vai prevalecer para estas outras discussões? Outro ponto que eu chamaria a atenção é essa questão da mudança de jurisprudência para a pessoa física administradora, que passou a ser de 15%. E um ponto aqui que, por fim, acho interessante trazer é qual o incentivo dessas discussões todas e mudanças de precedentes que nós estamos tendo para a política de TCC do CAD. O que me parece aqui é que talvez essa política esteja sendo rediscutida e não acho que há qualquer coisa errada com isso. Tá? A autoridade pode, sim, determinar uma nova política para fins de como é que ela vai tratar os TCCs. Agora, a questão que fica é que isso provavelmente trará maiores desafios ao CAD para condenar as empresas e maior judicialização das decisões, se, por final, a gente começar a ter menos acordos sendo firmados por conta de eventuais percepções de insegurança jurídica que pode estar sendo que pode ocorrer por conta da discussão de vantagem oferida e por conta daquela discussão da flexibilização da base de cálculo para cálculo da contribuição com relação ao ramo de atividade, que foram discussões que a gente trouxe nas últimas sessões aqui. Então, fica aqui esse ponto para a gente avaliar como é que serão aí os próximos meses e anos com relação à política de TCC do CAD. O outro ato de concentração que foi julgado nessa sessão foi o ato de concentração entre Petrobras e White Martins, que teve a Comgás como terceira interessada e o conselheiro Braido como relator. A operação notificada ao CAD, ela consiste na venda pela Petrobras da sua participação na gás local para White Martins, no aditamento do acordo operativo do consórcio Gemini, para estabelecer, dentre outros, os termos e condições do fornecimento de gás natural pela Petrobras ao consórcio, considerando que ela está saindo do capital social da gás local, e a venda de ativos para White Martins relacionados à planta de liquefação em Paulínia.
antes até de começar a julgar o caso, o relator ele faz menção a outros 2 casos como pano de fundo para análise desse aqui. Então, ele menciona um ato de concentração de 2004, que foi uma JV de formação da gás local. Na época, ele foi aprovado com restrições, foi contestado na justiça, teve também suspensão de restrições por liminar, e ele menciona que, à época, havia uma preocupação de integração vertical que possibilitaria incentivos para subsídio cruzado. Ele também menciona um segundo caso, o processo administrativo de 2007, para apuração de infração à ordem econômica por práticas discriminatórias, que também acabou com a condenação das empresas investigadas, e que eles não conseguem dizer se desse caso de 2007. Então, apesar desse pano de fundo, essa operação é uma nova operação, agora de 2021, que é simples. Ela compreende o mercado relevante de gás natural canalizado, GNL e GNC, com eventuais sobreposições horizontais baixas, e ainda tem uma desintegração vertical, que é favorável, porque tem a saída, na verdade, da Petrobras. E o que o relator comentou é que, apesar dessa simplicidade da operação, tendo esse pano de fundo dos outros casos, a ESG ela impugnou a operação com recomendação de ACC ao tribunal. E o ACC, ele foi apresentado pelas requerentes e ele traz um remédio estrutural, que é a determinação de um prazo final para a saída da Petrobras do consórcio Gemini. E essa saída, então, mitigaria as preocupações concorrenciais levantadas pela Comgás, que é a terceira interessada, de que a Petrobras estaria praticando condições mais vantajosas ao consórcio Gemini. Teve também lá uma discussão, acho que até por causa de pontos trazidos pela Comgás sobre diferenças contratuais, né, e valores diferentes, que tinha uma discussão também sobre as diferenças nos regimes de fornecimento firmados aí entre os contratos do consórcio Gemini, da Comgás. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ponto aqui é que o relator, ele, na verdade, ele seguiu com um ACC que tinha sido já combinado, né, sugerido pela SG, então aprovou a operação condicionada ao cumprimento desse ACC, e ele também adicionalmente determinou a remessa desse ACC para a Superintendência Geral, de modo a verificar a sua consonância com o que foi decidido pelo CAD naquele PA de 2007, que é o PA que investigava as práticas discriminatórias. Eu acho que esse aí é um resumão aí, acho que vocês podem me complementar aqui um pouco, talvez. Ana, infelizmente eu estou impedido de comentar esse caso, mas se eu posso fazer um comentário bem pontual e objetivo, é que o caso está prestes a atingir aí a sua maioridade penal nos próximos meses. Tá? Eu já vou embalar aqui para também tratar de um outro caso que foi trazido nessa sessão, que envolve aquelas discussões de joia, de luva, pelos órgãos gestores de mão de obra de operadores portuários. Tá? A gente teve algumas sessões atrás um caso semelhante que foi julgado. Desta vez, envolvia o órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário de Belém e Vila do Conde, Alunorte, Alumínia do Norte Brasil, Amazon Logistics e outros. É um caso em que a gente discute cobrança de joia ou luva por parte do órgão gestor e operadores portuários, e que eventualmente imporiam barreira à entrada para novos operadores portuários naqueles portos. Então, o cerne da discussão aqui é uma nova entrada na operação portuária, e esse novo entrante tem que passa a fazer parte deste órgão gestor, e aí uma joia e uma mensalidade diferenciada são cobradas deste novo entrante. E a questão ali é se isso cria uma barreira à entrada ou não.
A conselheira Lenisa, que era relatora do caso, votou pelo arquivamento do caso, porque ela entendia que isso é competência da ANTAC e teria havido ali um exaurimento do assunto na via regulatória, pois a ANTAC chegou à conclusão ali de que a cobrança junto aos novos operadores ela era imprópria. Então, a conselheira entendeu que o caso estava solucionado por conta do parecer ali da ANTAC. E aí o conselheiro Hoffmann pediu vistas desse caso e trouxe a sua decisão, e ele entendia ali que não havia uma justificativa, não havia qualquer razoabilidade para a cobrança dessa tarifa e da mensalidade diferenciada, e, portanto, condenou as empresas e o órgão gestor por infração à ordem econômica, por entender que criavam-se aí barreiras à entrada para a operação portuária. Tá? E aí nós tivemos, na sequência, os demais conselheiros, todos acompanhando a divergência e votando com o conselheiro Luiz Hoffmann. Oi, pessoal, Vivian, Bruno, prazer estar aqui com vocês de novo, ainda mais aqui nesse dia especial com a presença da Ana, querida amiga, super advogada da área, já com seus comentários brilhantes. Eu queria comentar um caso aqui, seguindo na esteira desse caso de material escolar, a gente teve um outro caso de material escolar, dessa vez relacionado a licitações de prefeituras de Pernambuco. É um caso que começou uma investigação da Polícia Federal em 2015, houve interceptação telefônica e buscas e apreensões, inclusive com a participação do CAD. O processo administrativo foi instaurado em 2016 e teve manifestação uníssona dos pareceristas pela condenação. Acho que no voto, né, o conselheiro Luiz Hoffmann, que tratou de vários casos nessa sessão, né, acho que a sessão foi, embora tenha sido a despedida do presidente Barreto, acho que ele foi o que mais trouxe casos ali, teve o seu protagonismo, com votos sempre muito bons. Ele votou pela condenação das empresas, frisou aqui que condenação com base no faturamento anterior, do ano anterior ao início do processo administrativo, e também aplicou uma multa proibindo a participação em licitação por 5 anos, né, uma penalidade muito pesada aí, né, talvez a que mais afeta aí, principalmente empresas que participam de licitações. O conselheiro Maurício Bandeira Maia votou, acompanhou o relator, mas votou pela não aplicação das penalidades acessórias. Já o presidente Barreto trouxe aí seu último voto, na última sessão em que participa, antecipou o voto e votou integralmente com o conselheiro relator. O conselheiro Sérgio Ravagnani pediu vistas do caso. Acho que vem aí uma discussão aí que a gente teve no caso anterior, né, muito bem apresentado pelo Bruno, sobre vantagem oferida. Então, acho que a gente pode esperar aqui desdobramentos e já numa composição de quórum diferente, né? Sem o conselheiro Barreto, e a depender de quando voltar esse caso, talvez até mesmo sem o conselheiro Maurício Bandeira Maia. Como eles anteciparam o voto, talvez ainda não tenha um reflexo aqui no caso específico, né? Mas a gente vai poder entender um pouco para onde vai esse plenário sem os dois dos casos vindouros. Acho que só um último ponto desse caso aqui, o material probatório utilizado para a condenação das empresas foi muito farto, né? Como eu disse, as interceptações telefônicas, documentos apreendidos nas operações da Polícia Federal, e-mails, vários outros planilhas, e foi uma riqueza daqueles casos assim que a gente costuma citar em conversas, né, entre os especialistas, de que tipo de prova pode ter. Então, aparentemente, aqui pela leitura
do voto do conselheiro relator, tinha bastante, a prova era bem farta. Obrigada, Guilherme, obrigada também ao Bruno e à Ana, e um agradecimento especial a você que nos ouve e que nos acompanha. Fiquem bem, se cuidem e continuem acompanhando a nossa programação quinzenal do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.